Programa Força Jovem. Oferecimento Bela Ótica e Melame Produções. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Cristóvão Ferreira e nós estamos iniciando mais um programa Força Jovem. No programa de hoje, nós vamos estar ouvindo uma belíssima mensagem sobre o seguinte tema: Jesus e os seus paradoxos. Também estaremos recebendo a presença da cantora Lilian Taveira, ela que ao final do programa também estará nos presenteando com um lindo clipe. Aguarde um momento e eu volto já. Nós estamos de volta com o nosso programa Força Jovem. E neste momento nós gostaríamos de meditar no texto da palavra do Senhor, que ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 4. Acompanhe um pouco essa leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu queria que vocês acompanhassem conosco a ministração dessa palavra sobre o seguinte tema: Jesus e os seus paradoxos, ou Jesus e as suas aparentes contradições. Se nós observarmos o texto em que lemos, nós vamos observar que em algum momento da caminhada de Jesus, aproximaram-se dele os seus discípulos, no conhecidíssimo texto chamado de o Sermão da Montanha. É quando Jesus se assenta com seus discípulos e uma grande multidão e vai tecer sobre ele uma série de ensinos. Mas o texto em que nós lemos, ele é interessante, por quê? Porque ele narra algumas situações que parecem ser paradoxal, parece ser de difícil compreensão para a realidade do mundo atual. Porque Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, ou seja, sobre as pessoas que são felizes. Mas ele inicia isso falando sobre algo que é de difícil nós aceitarmos. Por exemplo, Jesus disse: olha, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. Como é que você vai chegar para uma pessoa que é pobre, que está sofrendo, que está passando dificuldade, que está vivendo à margem da sociedade, que sofreu várias decepções no decorrer da sua vida, e de repente você vai chegar para ele e vai dizer: você é uma pessoa feliz porque você é pobre. Você é uma pessoa feliz porque você está em dificuldade. Você é uma pessoa feliz porque você está vivendo momentos difíceis na sua vida. É paradoxal, é de difícil compreensão. Imagina você que me assiste nesta hora, de repente você está falando: pastor, você não sabe como é que está a minha família, você não sabe como é que estão as coisas aqui em casa, você não sabe como é que está difícil. E eu vou olhar para você e vou falar: minha irmã, você é uma pessoa feliz. Meu irmão, você é uma pessoa bem-aventurada. Vai haver um conflito. Você vai dizer: não, esse pastor não sabe o que está falando. Ele não conhece a minha vida. Pois bem, é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Quando Jesus fala que nós somos felizes, mesmo vivendo em circunstâncias adversas, há um fundo de verdade. Se você observar na segunda colocação, ele fala: olha, bem-aventurados são aqueles que choram. Preste atenção, irmão. Qual é a vantagem que nós temos em chorar?
Qual é a vantagem que nós temos em sofrer? Jesus veio nos ensinar isso, que nós temos que aproveitar as circunstâncias adversas da nossa vida para obtermos lições que serão extremamente necessárias e importantes para o bem decorrer da nossa caminhada. Qual que é a importância de você ser pobre de espírito? Qual que é a importância de você chorar? Jesus já fala, bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. No texto que se segue, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas por quê? Porque eles verão a Deus. O que Jesus queria demonstrar para aquele povo é que ele conhece as dificuldades, ele conhece os nossos problemas, ele conhece o nosso sofrimento e ele está disposto a nos ajudar. Você que está vivendo uma influência negativa, você que está sofrendo com uma injustiça social, você que tem passado dificuldade na sua vida familiar, você que tem chorado, você que tem procurado ajuda e não tem encontrado, você se organiza para poder ter uma família estruturada, mas não consegue. Eu gostaria de lhe dizer que mesmo nessa dificuldade, mesmo nesse problema, Jesus, ele quer te consolar, ele quer te fortalecer, ele quer ser o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você não é feliz apenas porque você sofre, você é feliz porque neste sofrimento Jesus quer te ajudar. Você não é feliz porque você sofre injustiça social, mas você é feliz porque Jesus, ele veio para reparar toda essa situação que ela é desfavorável. Meu irmão, eu tenho certeza de que através desta palavra você vai ter um ânimo melhor para a sua vida. Jesus e os seus paradoxos, ele tem como objetivo demonstrar que há circunstâncias na nossa vida que parecem ser contraditórias. Jesus, certa feita, ia lavar o pé dos seus discípulos, mas um deles disse, não, o meu você não vai lavar. Então Jesus disse para ele, o que eu faço agora você não sabe, mas você saberá depois. Existem circunstâncias em nossa vida que nós não conseguimos explicar. Existem sofrimentos em nossa vida que não adianta dar explicação. Nós temos que passar pela prova, nós temos que passar pela luta, nós temos que passar pela dificuldade, mas tendo a certeza de que Deus está conosco. Eu gostaria de lhe dizer que Deus pode te livrar desse sofrimento, mas Deus também pode te livrar nesse sofrimento, porque existem coisas que nós não precisamos passar, mas existe coisa que nós iremos passar. Observem, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar pela fornalha de fogo e Deus livrou eles lá dentro. Daniel, ele teve que entrar na cova, mas Deus livrou ele do leão dentro da cova. Porém, existem situações em que Deus não livrou o seu povo naquele momento. Muito pelo contrário, ele impediu que alguns passassem pelaquela situação. De repente, eu estou falando para alguém que está nos assistindo do hospital e você pergunta, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Eu tenho uma orientação de Deus para você. Não pergunte o porquê, mas aproveite essa situação em que você está passando e crie nela força, porque Deus pode te curar aí agora, mas Ele também pode usar a mão dos médicos para te trazer saúde, porque dele, nele e por ele são todas as coisas. Deus nunca erra. E quanto mais cedo nós entendermos os seus propósitos, mais cedo traremos paz ao nosso coração. Porque há momentos em que parece que perdemos o controle, que Deus nos abandonou. Mas eu posso te garantir, Deus está comigo, Deus está com você e Ele vai mudar essa história. No momento, tudo se explicará. Eu tenho certeza que Deus é contigo. Que esta palavra, ela continue falando forte ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus não nos abandona. Deus abençoe você,
Aguarde só um momento e eu volto já. Bela Ótica, 2 endereços para você. Cristais Paulista, Rua Antônio Prado, 2303. Franca, Rua General Osório, 1411. Nós estamos de volta com o nosso programa Força Jovem e hoje é com muita alegria no coração, com muita felicidade. Nós estamos recebendo aqui a cantora Lília Taveira, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amável, uma pessoa que tem o nosso respeito, a nossa admiração e é um prazer receber a nossa irmã cantora Lília Taveira em nosso programa. Obrigada, pastor Cristóvão. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho. Para mim é uma honra muito grande, desde já eu agradeço. Mandar um abraço para toda a galera da UMADEF e é isso aí, tamo junto. E a nossa irmã Lília Taveira, ela, além de cantora, lançou no seu lindo trabalho, seu primeiro CD, chamado Perdão. Nós já estaremos falando em breve sobre esse trabalho, mas gostaríamos de conhecer um pouco mais da nossa irmã Lília Taveira, que, além de cantora, exerce um belíssimo trabalho junto à regência geral da UMADEF, ela que lidera um grupo de mais de 50 regentes que totalizam na sua liderança aí, direta ou indiretamente, aproximadamente 1.500 pessoas, e ela, que é uma peça fundamental para a realização da 37ª edição do Comadef. Cantora Lília Taveira, fale um pouquinho sobre esse trabalho seu como regente da UMADEF, o que representa para você. Então, pastor, para mim é uma honra assim, muito grande, né? A graça de Deus tem me alcançado e dado força para poder liderar o pessoal, que há 8 anos, né? Eu participo do Comadef, contando com vocal e tal, e Deus deu a graça de poder estar liderando esse ano na regência da UMADEF. E assim, eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho a Deus por estar nesse meio aí, junto com os jovens, no meio da música, que é o que eu mais amo fazer em toda a minha vida. E é o que Deus tem colocado no meu caminho, na minha vida, tem capacitado, porque é aquele que Deus chama, Ele capacita. E para mim é uma honra muito grande. E junto com o coral de regentes agora, que nós formamos com a graça de Deus, e os meninos estão muito empolgados com o Comadef, que está chegando já, né, agora no comecinho de abril, e ele está com uma força total, força jovem, para a gente poder louvar e exaltar o nome de Jesus, que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Olha, para os irmãos observarem, ela é cantora, ela é regente geral, ela é líder do vocal de regentes da UMADEF, ela é membro do coral Eli, enfim, é uma pessoa que está inserida diretamente no contexto da música gospel. Ela também vem de uma família de levitas, ela vem de uma família de cantores, que é a família Taveira, uma família muito conhecida por todos nós na cidade de Franca e também em todo o interior de São Paulo. Então, esse ano veio coroar a participação dela no Comadef. Mas nós vamos, nessa ocasião, falar um pouco com a nossa irmã Lília Taveira sobre este trabalho, como surgiu, o que motivou, a expectativa dela, este CD Perdão. Esse é o tema
do primeiro CD da cantora Lília Taveira. Lília, fale pra gente um pouco sobre esse CD. Pastor Cristóvão, olha, esse CD foi assim uma bênção na minha vida, uma bênção de Deus, porque como o senhor disse, a gente veio de uma família de cantores, de levitas, que sempre nos ensinou. Eu sempre fui muito influenciada pelos meus pais, pelos meus tios, os meus irmãos também, todos cantam. E esse sonho vem brotando dentro do coração da gente. E eu nunca, assim, imaginei que fosse acontecer tão rápido. Deus chama, Deus capacita, faz a promessa. E a gente não imagina que as coisas acontecem assim tão rapidamente. E esse CD chegou na porta da minha casa, através do Bruno Barros, que foi um rapaz que abençoou muito a minha vida, o meu ministério. E o CD chamado Perdão, e embaixo do CD tem uma frase: pecador eu sou, mas ele me amou. Porque é isso que Deus tem para nós. É o perdão, é a graça de Cristo que nos alcançou e nos trouxe o perdão para a vida de cada um de nós. Então esse trabalho, todas as músicas vêm em torno desse tema. E tem uma música que eu gosto muito também, que chama Nada Vai Me Separar, que independente do que houve na sua vida, independente do que se passa na sua vida, a partir do momento que você reconheceu o tamanho do amor de Jesus e que a graça de Cristo te alcançou, o perdão dele está sobre a sua vida. E a partir desse momento, nada mais pode te separar do amor de Cristo Jesus. Vocês podem observar, irmãos, que a nossa irmã Lilian Taveira, ela tem um histórico nessa área do louvor. E assim, como a vida não é fácil para ninguém, eu tenho certeza que ela enfrentou vários desafios até lançar o seu primeiro trabalho. Eu gostaria de perguntar para a cantora Lilian Taveira quais foram os desafios que você enfrentou, a experiência que você teve com Deus, porque a gente sabe que não é fácil fazer um trabalho como esse. Também você lançou esse CD lá no Templo Sede. Você poderia falar para nós alguma experiência, algo que te marcou nesse projeto de gestação, quando você estava se preparando para lançar esse CD? Tem alguma coisa que marcou um pouco este lançamento? Olha, sem dúvida, a gente passou por muita coisa antes de lançar o CD. E foram, assim, dias que eu pensei assim, eu acho que não vai dar certo, né? Mas, graças a Deus, Deus aprove, dá tudo certo. E um dos dias que marcou mesmo a minha vida foi o dia do lançamento do CD, que foi num do Julho Gospel, no primeiro dia, primeira e segunda do Julho Gospel, que é um evento da UMADF, que acontece todo mês de férias. E foi um dia muito especial para mim, onde o Senhor estava lá presente, estava lá nos honrando. E uma experiência muito forte que eu tive com Deus foi que durante as gravações a gente falava sobre perdão, e um dos rapazes que gravavam com a gente, ele não conhecia Jesus, que é o Leandro Marques. Ele não conhecia Jesus e a gente sempre falando do CD, falando das músicas, falando de perdão e tal. E aquilo foi entrando no coração dele. E hoje ele frequenta uma igreja, chegou a conhecer Jesus através do CD. Então, assim, como alcançou ele dentro das gravações, eu pude ver que a mão de Deus estava no projeto, estava no trabalho. E a partir desse trabalho já alcançou várias pessoas. Assim, eu já ouço bastante testemunhos. Outro dia tinha um pessoal lá na igreja e a moça falava assim, é aquela moça lá, sim. Eu falava, mas que moça? Não, e o marido dela cutucava, falava assim, não, é aquela moça, sim. Aí depois do culto eles me procuraram, né? Ele falou assim, eu ganhei um CD seu de uma tia minha que comprou e por causa desse CD hoje eu estou aqui na igreja. Então, assim, são várias experiências que eu tive com Deus através do trabalho. Então, eu sei que Deus está no projeto. Que bênção. Nós estivemos aqui com a nossa irmã cantora Lília Taveira. Eu quero agradecê-la em poder nos honrar, estar presente no programa Força Jovem.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, a sua trajetória. Ela que também estará na 37ª edição do Comadef 2015. Deus abençoe, aguarde um momento e eu já volto. Bela Ótica, 2 endereços para você. Cristais Paulista, Rua Antônio Prado, 2303. Franca, Rua General Osório, 1411. Nós estamos de volta com o nosso programa Força Jovem. E nós estamos chegando ao final de mais esse lindo programa. Espero que este programa tenha sido um canal de bênção para a sua vida. Ele tem sido produzido com muito carinho, com muito amor, debaixo de oração. Eu espero que esta palavra tenha sido importante para a sua vida. Jesus e os seus paradoxos. Quando alguma situação na nossa vida parece ser inversa, mas que tenhamos a certeza que no final tudo se explicará, porque Deus não sai do seu controle. Eu tenho certeza de que o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Eu quero convidar você para a 37ª edição do Comadef, que será realizado no dia 2, 3 e 4 de abril, no ginásio poliesportivo Pedrocão. Mas eu gostaria de encerrar este programa fazendo uma oração por você, pedindo a bênção de Deus para a tua vida, para que tudo aquilo que foi realizado ele se concretize, pois Jesus disse: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Jesus, e apresentamos ao Senhor todos esses irmãos que nos assistem neste momento, através deste programa, através das redes e mídias sociais. Nós oramos ao Senhor que venha trabalhar em sua vida, em seu coração. Pai, a palavra ministrada hoje, que tem como tema Jesus e os seus paradoxos, porque em alguns momentos da nossa vida existem circunstâncias que parecem ser contraditórias. Venha aclarar, venha revelar os teus propósitos aos teus filhos e que no final todos entendam que em nenhum momento o Senhor nos abandonou, que em nenhum momento o Senhor nos deixou só. Abençoe esse irmão, Pai, que nos assiste do hospital. Abençoe a esses irmãos que nos assistem em de várias circunstâncias, Senhor. Que a Tua mão seja sobre eles e que o Teu nome seja glorificado. Abençoe essas vidas em nome do Senhor Jesus. É isso aí. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas nós gostaríamos de, nessa ocasião, assistir um lindo clipe. Gostaríamos de deixar para você do CD Perdão, da cantora Lília Taveira. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Deus abençoe e até o próximo programa. Sei que todo mal que fiz, que todo mal que pratiquei, foi tão ruim, eu sei. Mas hoje peço teu perdão de todo o coração.
amor